todos. Hoje vamos falar de casos limítrofes na topo, decididos na tomografia. Não tenho qualquer vínculo comercial com a Oculos, nem qualquer outra empresa oftalmológica. Mas antes da gente falar da tomografia, é importante a gente observar alguns aspectos na topografia. Lembrar que uma topografia correta ela deve ser feita com a mesma escala de intervalo de meio dioptria, comparado sempre com o mesmo aparelho. Isso é o ideal. Avaliar o tamanho da imagem do bow-tie, por exemplo, se o bow-tie é pequeno, central, isso fala mais a favor de ceratocone do que se o bow-tie é grande, vai até a periferia. O índice S, que é a simetria entre os meridianos superior e inferior, lembrar que o IS não deve ser superior a 1.4. Avaliar a ortogonalidade dos meridianos, que não deve ultrapassar 22 graus. O índice KISA, que o normal é abaixo de 60%. O índice KISA leva em conta a ceratometria central, o IS, essa ortogonalidade, a diferença da ortogonalidade e o eixo e o valor do eixo do astigmatismo e o valor da esfericidade. Então, observando esses pontos, o Marconi gosta muito desse nomograma, em que ele avalia a superfície anterior, em que, se é normal pela experiência dele, ele já vai para o PTA. Se é alterada, ele nem vai para a tomografia, já vai direto para o não opero. E os casos suspeitos, ele vai para a tomografia, para o mapa paquimétrico. Eu gosto particularmente de adotar sempre a topo, mas todo caso que eu vou operar, eu sempre adoto a tomografia simultaneamente. Então, por que ir além do screening tradicional? Porque existem casos com screening tradicional normal que possui susceptibilidade a desenvolver ectasia. Isso vários trabalhos vêm mostrando, como esse trabalho de 98, e por aí vai, vários trabalhos com a queratomileuze, mostrando ectasia, com LASIK, enfim, até trabalhos mais recentes, são inúmeros. Vejamos um caso de ectasia corneana após LASIK, em que os olhos eram praticamente semelhantes no grau e na ceratometria. Um olho foi operado, desenvolveu ectasia, e o outro não foi operado. Será que a gente tinha condições de detectar essa ectasia com a tomografia? A gente vai ver adiante. Ou esse caso do Renato, em que o paciente em 2004 tinha esse aspecto tomográfico, em 2006, em 2008, com essa diferença, será que em 2004 daria para detectar? Então, como ir além do screening tradicional? Através de novas tecnologias para complementar a propedêutica, como o Pentacam, o ORA, o Corvis, que é um pouco mais evoluído do que o ORA, e através da combinação de parâmetros que são os índices de inteligência artificial. Então, vejamos o exemplo 1. Esse é um caso típico de ceratocone, não tenho o que discutir, com mapa topométrico alterado, IHD, os 4 mapas alterados, com elevação com península ou língua anterior e posterior, níveis elevados de elevação, índice D alterado, bem alterado, acima de 10. E esse caso 2, uma topografia do astigmatismo assimétrico levemente superior, aparentemente normal, IHD 0.007. Porém, se fizéssemos uma tomografia, a gente já ia detectar um D acima de 2, 2.17. Um D acima de 2, o olho provavelmente tem 99% de chance de ser anormal. Veja o arte máximo anormal também. Então, esse olho esquerdo, que a gente acabou de ver que a tomografia detectaria através do índice D do arte máximo, é o olho, simplesmente é o olho contralateral daquele olho. Quer dizer, aquele olho contralateral que aparentemente era normal. Então, esses casos de ceratocone muito assimétrico, que os ingleses chamam VAE,
Very Asymmetric Ectasia, são casos que os estudiosos vêm trabalhando muito, porque se os índices mostrarem no olho normal alteração, no olho entre aspas normal alteração, é porque esse índice é bom. Então a busca é em cima desse índice, do índice com maior sensibilidade e especificidade para pegar essas córneas aparentemente normais, entre aspas. Então veja esse caso, o exemplo 3 do Renato, em que o paciente evoluiu, mas com essa diferença em 4 anos, mas o Pentacan de 2004 já mostrava o índice de 2,15 e o arte máximo baixo de 300 e pouco, né? Bem abaixo de 400, 308. Aquele caso comentado no início, em que um caso bilateral, aparentemente olhos bem parecidos, com tanto astigmatismo regular simétrico a favor da regra, como no grau, bem parecido, a espessura de 528 em ambos os olhos, o olho não operado, né? Um ectasiou e o outro não operado. Se a gente fizesse uma tomografia, viria o índice D quase de 2, 1,9, com escape antes dos 6 milímetros, com elevação posterior e arte máxima alterado. E mais ainda, biomecânica no hora, com CRF 7,5, bem abaixo de 10, com aquela pequena curva, aquele segundo pique de elevação, aqui embaixo, onde está a seta. Tudo isso fala em que temos uma topografia normal, com o perfil paquimétrico e elevação alterados e a biomecânica alterada. Esse caso 5, o paciente tinha uma topografia aparentemente com valores bastante simétricos, uma superfície anterior aparentemente normal. O paciente fez um exame com um colega que tinha Pentacan, que contraindicou, mas aí ele, querendo operar, foi buscar outro colega que tinha topógrafo, que indicou. E aí o paciente operou, a superfície anterior IHD realmente 0,006, não mostrava nada, e o paciente ectasiou. A gente vê que o leito estromal residual não ficou no mínimo de 300, ficou 280, mas será que o Pentacan tinha razão contraindicando? Tinha razão sim. O índice D de 2,43, bem superior ao valor de normalidade, que vai até 1,4, o arte máximo 292, abaixo de 300, enfim, escape antes dos 6 milímetros, elevação de 17 na superfície posterior, e isso tudo contraindicaria, como o colega bem o fez. Mas infelizmente o paciente operou baseado somente na topografia. Esse é um outro caso, o caso 6, em que tem aparentemente um astigmatismo assimétrico superior, embora com índice IS de 1,27, próximo a 1,4. Mas se a gente vê aqui a elevação anterior e posterior, já mostra 11, 25, valores elevados, e isso se confirma no índice D de 3, bastante alterado, com arte máximo de 337. Ali embaixo também mostrando ectasia explícita no olho direito. Escape da curva também, bem logo no início, em torno de 1 milímetro. O olho esquerdo é um IS melhor, 0,53, uma situação melhor, porém elevação de 6 próximo ao ponto de corte, 15 valores suspeitos, como a gente pode ver no mapa. E quando a gente vai ver o índice D, ele também está acima de 1,4, com escape em torno de 3 milímetros, o arte máximo de 386. Então, a gente vê que a tomografia, sem dúvida nenhuma, é importante, e quando a gente vê todos esses índices que mistura, esses valores que mistura a cabeça da gente, a gente fica, o que fazer com tudo isso? É aí que entra a inteligência artificial, e que um site importante que foi desenvolvido por o grupo de Maceió com o Rio de Janeiro, com a participação de Dr. Renato, com
Lira, Isaac, Guilherme, enfim, um grupo muito importante de estudiosos no assunto, que fizeram esse site braincorner.com, em que você faz o cadastro, o seu login, usuário, e coloca o nome do paciente, a identificação, cria então o prontuário do paciente, e aqui você preenche, você tem que fornecer esses dados, a idade, o ponto mais fino, o IHD, a profundidade da ablação, o índice D e o FLAP se for LASIK, né? Se for PRK não precisa preencher o FLAP. Então vejamos um caso do Isaac com 2,5, 2,75 de miopia, um mapa aparentemente bom, 540 de ponto mais fino, em que o IHD dá de 0,006 no olho direito, aqui o D de 1,28, na situação do olho esquerdo, também uma situação boa, só que 1,4 no índice D. Resumindo, nós temos um arte abaixo, um pouquinho abaixo de 400 nos dois olhos, uma curva paquimétrica discretamente alterada, um D de 1,41 no olho esquerdo, ponto mais fino 5,36, e a gente fica na dúvida, dá para fazer LASIK? Aí você preenche os dados ali do lado esquerdo e o site lhe dá. Esse paciente tem cerca de 30% de chance de ectasiar. Então você pode decidir o que fazer melhor, né? E o olho esquerdo, uma chance de ectasia se fizer LASIK de 63,61. E aí você pode simular, eu não quero fazer LASIK, eu quero fazer PRK. Aí a chance de uma ectasia diminui respectivamente para 3% no direito e 11% no olho esquerdo. E podemos até simular, vejam como a idade é importante. Se esse mesmo paciente fizesse LASIK e tivesse 45 anos, a chance de ectasia no olho esquerdo, por exemplo, cairia de 60 e tantos por cento para apenas 14,8. Então a idade, sem dúvida, também é um fator importante, porque a córnea, com a idade, depois dos 30 anos, ela enrijece e com isso a chance de ectasia diminui. Mas a avaliação combinada me parece bastante promissora, né? A biomecânica sozinha, os dados dela não conseguiram ser tão conclusivos como quando combinado com a tomografia do Pentacam. E há um grupo da Itália, do Vice-Guerra, com um estudo multicêntrico de 6 países, e o Renato está no meio. Veja esse trabalho mostrando em casos de ceratocone muito assimétrico, pouco mais de 100 pacientes, em que o TBI, o ponto de corte é em torno de 0,3, acima de 0,3 eles não recomendam fazer LASIK, e que a sensibilidade e a especificidade é bem maior do que o BED, né, do que o índice D. Então vejamos um caso de uma DMP. Aqui nós temos a distribuição de pacientes normais e de pacientes com ceratocone. Aqui nós temos os 4 mapas refrativos. Os índices topográficos é indiscutível, um IS de 4,5, né? É indiscutível que se trata de uma ectasia. E o TBI mostra aqui embaixo o valor máximo de anormalidade em torno de 1. Esse é um caso do fabricante, eu não tenho COGS, então utilizei exames, que eu solicitei exames para exemplificar a nossa aula. Um exame normal, um BED de 0,68, né? Um D bastante aceitável, abaixo de 1, porém quando a gente faz o TBI, esse valor dá 0,75, ou seja, se a gente tem um valor acima de 0,5, tem um elevado risco de ectasia. E será que isso tem fundamento? Já que o D está abaixo de 1, será que esse TBI de 0,75 está certo, tem fundamento, tem risco alto mesmo? Sim. Simplesmente esse olho direito é o olho contralateral desse ceratocone típico, nítido, com TBI de 1 no olho esquerdo. Então, é aquele caso do ceratocone assimétrico em que a tomo e a topografia isolada não detectam.
Mas vamos a um caso com a escala correta, feito por Renato, em que o olho esquerdo, sem dúvida, tem um ceratocone e o olho direito tem um astigmatismo assimétrico levemente inferior, com a córnea com a excelente espessura 5,76 na paquimetria central. Então veja com a ampliação em que nós temos um BED de 0,84, mas o TBI chega a 0,43, o que chama a atenção, né? Porque aparentemente é uma córnea um assimétrico pequeno com a espessura no ponto mais fino muito boa, né? Sem escape, o índice D bom. Será que esse TBI tem fundamento? Tem, porque o outro olho contralateral é um ceratocone escancarado, né? Um ceratocone típico com o índice D de 4,42, com o TBI de 1. Então esses são aqueles casos de ceratocone bem assimétrico, com forma frusta em olho direito, e que o TBI mostra ser um índice mais sensível, mais específico do que o índice D. Vou passar aqui. Então, os resultados de estudo mostram uma grande melhora na acurácia preditiva do TBI para casos de ceratocone frusto. Num trabalho que o Renato vai submeter à publicação, com uma sensibilidade e uma especificidade maior do que o BED e o CBI do COBES. Essa é a evolução dos exames da córnea, em que nós tínhamos no início ceratoscopia lâmpada de fenda, depois evoluiu para tomo, e agora temos as propriedades biomecânicas unindo as duas coisas, até que os estudos genéticos também entrem nesse circuito. Esse é o último caso do Gustavo Guerra, Belin, Isaac e o Renato, em casos de gêmeos idênticos. O caso superior é o GM1, com o ceratocone do lado direito, um astigmatismo assimétrico inferior significativo, e o olho esquerdo aparentemente ingênuo, o IHD alterado no GM1 e no GM2, aqui inferior, um IHD limítrofe. Porém, quando a gente faz o D, já mostra a normalidade no GM1 e no GM2, o olho esquerdo fica aí em torno de 1,35, um pouco abaixo de 1,4, embora o direito já mostre 1,7. Mas o TBI é mais marcante, mais incisivo. Observe que todos os valores estão acima de 0,5, o que mostra, por exemplo, um alto risco de ectasia quando temos valores acima de 0,5. Muito obrigado.